E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai discutir um pouco o pós-pandemia, né? Tem muita gente nos perguntando e se perguntando o que vai ajudar o Brasil a sair da recessão, desse buraco que a gente entrou. Então, sobre isso eu queria dar um passo atrás e fazer duas observações. A primeira é que o Brasil já vinha numa situação de crescimento muito fragilizado, tá? O Brasil teve crescimento negativo, assim, elevadamente negativo em 2015, 2016. Depois a recuperação foi super modesta, super fraquinha. A gente tem que tentar entender um pouco isso primeiro, antes de vir o Covid e derrubar a gente de novo para menos não sei quanto aí esse ano, sei lá. Tem algumas pessoas que falam que é menos 5, outros falam que é menos 7. A gente não tem bola de cristal, mas vai ser alguma coisa aí nessa região, né? Na região do negativo. Então, desemprego mais alto, etc. Por que o Brasil vinha crescendo muito pouco antes? Não é típico, não é normal uma economia que afunda 3% no ano, 3% no outro ano, depois no ano em que se recupera, crescer 1%, ou nos 2 anos que se recupera, crescer um pouquinho mais do que 1%. Tá? Isso não é o caso, não é o que você vê, por exemplo, quando você olha para as séries históricas de crescimento do próprio Brasil e de outros países. Então a gente está preso numa armadilha de crescimento muito baixo faz tempo. Por quê? Assim, tem múltiplos fatores, né? Então, ao longo do tempo, eu acho que a gente foi sofrendo assim, vários tipos de choques que afetaram o nosso potencial de crescimento. O mais recente deles, eu acho que foi esse choque sobre incerteza do que vai ser a política econômica no futuro. Então, a gente teve esse problema basicamente em 2018, né, que é um ano de eleições. As pessoas, o novo governo que vai entrar vai implementar o quê? E fica todo mundo um pouco receoso com o pé atrás. Antes disso, a história já é um pouquinho mais complexa, né? A história começa lá em 2006, 2007, quando a política econômica muda de direção, né? Quando a gente abandona um pouco o caminho tradicional das economias que se desenvolveram, que é manter a estabilidade, cuidado fiscal lá na frente, fazer investimentos bem feitos, eficientes em capital humano, em infraestrutura, etc. A gente vinha um pouco nessa toada, olha, precisamos ter responsabilidade fiscal. Em 2006 a coisa meio que desanda um pouco, né? A gente começa a interferir mais no funcionamento da economia, no plano micro mesmo. Muda o marco regulatório do petróleo, o governo começa a querer regular mais alguns setores. 2006, 2007, a gente meio que... Naquela época foi desenhado um plano de ajuste fiscal para o longuíssimo prazo, esse plano foi abandonado. O plano foi vilipendiado e depois abandonado. A gente começou um pouco a perder a mão ali. Aí veio a crise, né, econômica mundial. E depois da crise econômica mundial, a gente tentou voltar a respirar, mas aí pisamos no acelerador de uma forma errada. Foi a tal da nova matriz macroeconômica. A nova matriz, ela meio que assim, joga fora. Parece que o mundo, depois da crise, nada que existia de teoria econômica que a gente respeitava intelectualmente antes da crise serve mais. Quando na verdade é óbvio que a crise alertou a gente para uma opção de problemas que a gente tinha nos nossos modelos macroeconômicos, nossa visão de mundo, mas não é para jogar tudo fora, né? Todo o conhecimento acumulado em economia fora. Então, ali em 2000 teve uma mudança de mentalidade, em 2012, 2013, 2014, que a gente fez uma política econômica bastante sem pé nem cabeça, acelera os empréstimos do BNDES pra caramba, força o Banco Central a botar os juros lá embaixo, quando a inflação ainda estava alta, né? Então foi uma opção de apostar que isso daí, mais um câmbio apreciado, vai tirar o país, vai acelerar o crescimento do país. A gente já sabia de décadas e décadas de experimentos similares, não só no Brasil como em outros países, na América Latina, por exemplo, que isso não funcionaria e não funcionou, né? Aí a gente entra, aí 2016, final de 2015, 2016, ainda no final do governo Dilma, o pessoal tenta meio que reverter o excesso de heterodoxia injetado na economia. Aí vem o governo Temer, uma equipe econômica já mais voltada para o mainstream econômico, né, que já tentava assim, vamos arrumar as coisas aqui, essa bagunça, só que eram anos de arrumação. Porque assim, é muito difícil construir, mas é muito fácil destruir. Destruir é sempre mais fácil que construir. E aí a gente meio que foi tentar colocar as coisas no lugar, traz a inflação para baixo, dá um ajeito fiscal, passa, por exemplo, a PEC do teto, né, para dar alguma credibilidade em relação à política fiscal futura, que o país não vai explodir de dívida e tal.
Então a coisa foi se ajeitando ali e tal, aí 2018 vem essa incerteza sobre o que vai ser a política econômica, né, a partir do ano seguinte, que seria já com um novo governo. Aí vem 2019, começa o ano com muita incerteza, as coisas meio que vão, algumas reformas importantes são aprovadas, mas a gente meio que para aí começa a ter muita briga, né, com executivo, congresso e tal, as coisas não andam mais. Aí em 2020 veio o Covid, ou seja, uma sequência de choques adversos, né, de circunstâncias que não são propícias ao crescimento, que durou aí o quê? Vários anos, muitos anos, né, mais de uma década. Então, para achar o nosso pé agora, precisa ter muita tranquilidade primeiro, sem afobação, né? E eu acho que a questão mais importante no curto prazo agora é, possivelmente o Banco Central continuar a distensão de política monetária, se não diretamente via Selic, via outros mecanismos, né? Porque a inflação está muito, muito baixa. Então acho que haveria espaço, né? A gente no porquê entende que haveria espaço por aí, número um. E número dois, e mais importante de tudo, moçada, é o seguinte: a gente precisa ter uma âncora fiscal para frente. E é isso que tem preocupado no debate corrente. Muita gente achando que a gente não precisa ter essa âncora fiscal para frente e que a gente vai crescer daquela maneira, uma maneira meio torta, vamos empurrando, vamos gastar mais, vamos aumentar a transferência de renda para caramba, vamos fazer programa de investimento público, etc. E isso daí vai trazer o crescimento de volta e esse próprio crescimento se financia, né? Financia esses gastos. Isso não é verdade, isso nunca aconteceu, a gente não tem evidência disso, que isso ocorra de uma maneira sustentada, e no Brasil muito menos. Então, o mais importante hoje, as pessoas me perguntam, reformas econômicas, a reforma é importante. Reforma é importante para um crescimento de longo prazo mais. E aí eu destacaria, hoje a prioridade talvez número um, seja a reforma tributária. Agora, para a gente ter algum horizonte de respirar, para poder respirar, botar a cabeça para fora d'água, o que é necessário hoje é ter com clareza um plano de ajuste fiscal de médio prazo, médio e longo prazo. Por quê? Porque a dívida vai se elevar muito por causa do Covid, né? Mais gastos, menos receitas. O país emergente não lida bem, é até uma brincadeirinha que o pessoal faz com aquela intolerância ao leite. Pessoas que não lidam bem com leite, né? Que tem problemas alérgicos ao leite, é a mesma coisa que o país emergente em relação, não sou eu que estou cunhando essa expressão não, tá? Isso é do Kenneth Rogoff e da Carmen Renner de Harvard, né, que cunharam esse apelido, digamos assim, do país que é intolerante à dívida, essa associação, né, com a coisa da lactose. O país emergente não se dá bem com dívida, atrapalha o crescimento, gera inflação, gera turbulência macroeconômica. Então, nesse momento, menos me preocupa, vamos tentar fazer uma coalizão para aprovar as reformas, principalmente a tributária, e mais me preocupa o seguinte: vamos barrar essas tentativas aí irresponsáveis de aumentar o gasto no Brasil de uma maneira permanente. Tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo Fala.